Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Senhora. Oro. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor. Buscamos a tua face, o teu poder, a tua misericórdia. Queremos, ó Deus da glória, ser canais de bênçãos para ti, Senhor, e aqueles que vão ouvir essa palavra também possam receber, ó Deus da glória, não apenas, ó Deus, aquilo que estivermos falando pelo teu Espírito, mas também as revelações que tu tens em particular para dar, acrescentar a cada um, Pai. E que essas palavras sejam Espírito em vida e vida na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Shalom, shalom. Pode ir? Então vamos lá. Aqui, amados, nós estamos no 15º dia da contagem do Homer e temos explicado que a contagem do Homer não é algo místico, não é algo que Deus trouxe, que nós, né, como homens representantes daquilo que Deus quer para nós, trouxermos de uma maneira vamos inventar algo, vamos trazer algo da parte da cultura judaica. Não é isso. A contagem do Homer é uma manifestação da parte de Deus para crescimento e consolidação das verdades espirituais que foram conquistadas ali na Páscoa, não é? Então, o Senhor vai trazer para nós que Ele quer que nós venhamos a comer, nos alimentarmos de maneira intencional a cada dia. E dentro dessa manifestação desses 49 dias, 50 dias que estamos nos movimentando para recebermos um alimento sólido, o Senhor quer trazer uma revelação maior, como já falamos ali, que é Pentecostes, que é uma colheita, que é algo, um fruto maduro, um grão cheio. Então, Deus está trazendo para nós um envolvimento tremendo da parte dele conosco e nós com ele, intencionalmente. Senhor, queremos macerar esse maná que desce todo dia, para que se transforme num bolo que nos alimente, num pão que nos alimente e traga para nós a doçura do mel e traga também o poder da unção que despedaça todo jugo. E é nessa linha de raciocínio, nessa revelação que vamos trabalhar a partir desses dias, conforme o Senhor colocou no espírito do pastor Alexandre. A unção, o que ela traz? Quando nos envolvemos com Deus, a ponto daquilo que o Senhor traz de revelação para nós se transforma em algo fresco, em algo cheio de gordura, em algo que despedaça o jugo, então nós temos algo, uma capacitação sobrenatural de Deus, uma habilidade sobrenatural de Deus para fazer algumas coisas. Então, em Isaías 61, nesse capítulo, nós vamos ver a habilidade que Deus está dando para aquele que se envolve com ele a ponto de extrair essa gordura, a ponto de extrair esse óleo, porque depois Deus ele vai fazer algo. A palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, o Espírito de Deus vem sobre nós, e aí ele dá comissionamentos para a sua igreja. Ele manda a igreja pregar, ele manda a igreja curar, ele manda a igreja proclamar e ele manda a igreja pôr em liberdade. Então, são manifestações todos de um envolvimento profundo com Deus, que vai liberar uma graça sobrenatural para a igreja estar habilitada a proceder no meio do povo de Deus, que às vezes já foi colocado como pobre de espírito, ele vai ser colocado num lugar de novidade de vida, que é o que acontece na Páscoa. Uma novidade de vida se estabelece a nosso favor. Deus fala: olha, aqui um novo reino, aqui uma nova manifestação do que eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam profetas, eu quero que vocês sejam sacerdotes, eu quero que vocês reinem. Então, o Senhor traz essas investiduras para nós, porque através do sangue do Cordeiro nos tornamos filhos, filhos cheios de uma unção. Bom dia, shalom, shalom. E quando ele traz essa unção, há um propósito para esta unção. Essa unção, ela vai despedaçar, essa unção, ela vai trazer novidade, essa unção vai trazer cura, essa unção vai trazer uma proclamação, essa unção vai colocar em liberdade. Então, se estamos nessa fiação com o Senhor, nós podemos fazer isso, porque haverá um público para nós. Veja que Deus separou o público em 4 partes. Ele fala assim: eu vou querer que você pregue a quebrantados, é um tipo de palavra. Um quebrantado que é manso, que é humilde, que conhece a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, que conhece verdadeiramente a sua limitação. É o pobre de espírito, que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Por quê? Porque se ele reconhece que ele não pode salvar a si mesmo, ele pode entrar no reino, porque ele vai buscar o seu Salvador, e o Senhor se revela para ele. Aí o outro público, qual o Senhor quer alcançar? São os quebrados. O que são os quebrados? Agora, novamente, quebrantado,
com um tipo de entendimento e um outro quebrantado. A mesma palavra no português, mas palavras diferentes lá na língua original, lá no hebraico. Palavras diferentes. O primeiro quebrado é esse que estamos falando, o humilde, o que verdadeiramente reconhece a sua situação de pobreza e miséria espiritual sem Cristo. Agora, o segundo tipo, o segundo grupo é aquele que está preso, é aquele que está cativo, é aquele que, como colocamos aqui, é aquele que foi quebrado, despedaçado, arrombado, derrubado, destroçado, destruído, esmagado, extinguido, rompido, mutilado, aleijado, arruinado. É esse aqui que nós vamos ter que fazer algo conforme essa unção que veio sobre nós, porque nos envolvemos com o Espírito de Deus. Nós permitimos que o Espírito do Senhor estivesse sobre nós. E quando falamos desse Espírito que está sobre nós, não é uma palavra que vem para colocar nas nossas vidas uma... Ah, irmã, eu já sei que o Espírito de Deus está sobre mim, agora ele mora dentro de mim. Sim, isso é um tipo de presença e é uma manifestação para nos dar a segurança que estamos nos braços do Pai. Mas, depois dessa manifestação de estarmos seguros em Deus, com Deus, nós temos que fazer algo agora. Através de Deus e Deus em nós, Ele vai trazer a esperança da glória para aqueles que estão ao nosso redor. É disso que Deus está falando. Então, eu toco vocês, eu dou uma investidura para vocês, eu dou um entendimento espiritual, um conhecimento espiritual, para que vocês vão em meu nome e façam coisas grandes, aquelas que eu falei, se vocês farão boas obras maiores do que eu fiz. Então, nessa movimentação, o Senhor vai trazendo para as nossas vidas uma manifestação da sua luz. Não é aquilo que ele faz em nós agora, no sentido de eu retenho o poder de Deus, eu retenho a graça de Deus, agora eu preciso distribuir isso, eu preciso colocar isso para manifestar o cabode de Deus e a doxa de Deus, o sobrenatural de Deus, o peso de glória de Deus, mas ao mesmo tempo a opinião de Deus a respeito dos homens. Então, quando entramos na Páscoa, ele fala, tem uma porta aberta, acesse essa porta. Entre por ela, pegue do reino e encontre pastagem quando você sair. Por quê? Porque você agora carrega uma dimensão espiritual que te cerca. E dessa dimensão espiritual você se alimenta, não vai mais se alimentar da terra. Porque você está carregando algo diferente do que você encontrou lá no reino dos céus. E você, sendo humilde de coração, você vai poder levar outros a essa mansidão do reino. E você vai poder levar outros a serem ligados agora, atados agora, curados agora. Porque, veja, quando Deus fala, eu envio uma novidade, boas novas, novidade, o evangelho do reino está sendo pregado. Aí depois ele fala, cure as pessoas. Aí, então, nós vamos para um outro tipo de manifestação. Precisamos entender que o Espírito do Senhor está sobre mim para que eu manifeste o reino. O Espírito do Senhor, ele não vem sobre mim linkando o céu aqui, que está lá, ali, mais longe um pouquinho, vamos colocar, e aquilo que está dentro, ele vai fazer uma ligação. E dentro dessa conexão do céu com a terra, eu manifesto. Então, é isso que Deus está falando nesse Isaías 61. O Espírito está sobre, o Espírito está dentro, então permita que eu faça uma junção disso e coloque em explosão sobre a vida daqueles que estão ao redor, por pobres de espírito, por quebrantados de coração, por cativos e pelos algemados. Então, são 4 manifestações da unção que nós precisamos desenvolver. E quando vamos encontrar isso? Dentro do envolvimento com o nosso Deus. Sem esse envolvimento, não podemos manifestar o reino, não podemos manifestar a glória, não podemos manifestar aquilo que o próprio reino de Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Então, Deus está chamando aqueles que podem e querem estar na presença de Deus até que se rompa algo dentro de nós e venhamos a entender que esse rio que flui dentro de nós tem uma utilidade. Esse rio que flui dentro de nós tem uma utilidade para o reino. Porque, amados, me lembro agora de Isaías 7, no qual fala a respeito de uma manifestação. Vamos ler aqui, Isaías 7. Olha que tremendo essa palavra. Olha a força do adversário contra nós. Olha o que fala aqui, ó. Capítulo 7 de Isaías, no versículo 3. Versículo 4. Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então, são confederações malignas.
são ajuntamentos malignos que podemos puxar, às vezes, para os nossos dias. Às vezes estamos sendo cercados por alguns tronos da maldade ou alguns inimigos que fizeram ali um ajuntamento, um conluio, uma ligação, uma coligação ali de malignidades, cada uma na sua manifestação para vir contra nós. Mas Deus está falando, não os temas. E ele vai dando nome aqui ao tipo de governo que querem se levantar contra nós. 3 governos diferentes, com as suas características próprias. E nós, como igreja, precisamos pôr luz no Velho Testamento, em Cristo, para que possamos reconhecer que existe esse mesmo tipo de perseguição hoje contra a igreja. Nós somos a igreja. Então, não é simplesmente uma igreja física que vai combater determinados tipos de combate, mas nós, como igreja, também sofremos esse tipo de confederação maligna. Ele olha para nós e vai falar, nós podemos derrubá-lo, ainda como criança. Me lembro que a primeira vez que abrimos o nosso ministério Morra, o que aconteceu conosco? O Senhor deu uma visão e havia uma nuvem que ela tinha pés, e ela vinha e procurava nos esmagar. Uma nuvem com pés. Isso é o quê? Da linguagem profética. É uma potestade do ar que se levantou para esmagar o nosso ministério. Então, oramos e fizemos muitas coisas, espiritualmente falando, mas não cuidamos do nosso próprio coração e, verdadeiramente, a igreja fechou. O adversário se levantou para nos derrubar, para matar, roubar, destruir. Mas nós não morríamos para nós mesmos e, por conta disso, ele teve sucesso. Mas o que o Senhor está querendo é que quando ele dá uma revelação no reino do Espírito, ele quer que nós venhamos a olhar para aquilo e falar, eu vou te derrotar. Eu vou colocar em liberdade os cativos. Eu vou colocar a abertura das algemas. Eu vou trazer uma novidade para essa situação que essa potestade está anunciando contra mim e eu vou proclamar uma realidade espiritual que será maior do que aquilo que ela está falando de nós como igreja. Mas, por não nos levantarmos para trazer uma destruição a essa ameaça, a ameaça se cumpriu. Porque, em última instância, e na verdade, em primeira instância, em última instância, nós somos responsáveis pelo adversário ter sucesso contra as nossas vidas. Porque o adversário, ele vai trabalhar nas legalidades, e quem dá legalidade para Satanás somos nós e os nossos antepassados, através da produção de iniquidade. Então, se não nos levantamos para limpar o nosso coração, eles têm vitória, como tiveram vitória no nosso primeiro ministério, Ministério Morra. Ele já existia. Mas nós, como liderança, não queríamos morrer. E a partir disso tivemos grandes problemas. Mas precisamos entender que o Espírito do Senhor está sobre nós. Então, um ajuntamento desse daqui, como está em Isaías 7, ele vem contra nós. E isso é real. E não podemos ser aqueles crentes que às vezes achamos dentro de uma ingenuidade que nós não temos nenhum valor para Satanás e que ele não está interessado em nos derrotar. A palavra de Deus diz que o adversário quer roubar, matar e destruir todos aqueles que têm a imagem e semelhança do nosso Deus. E em Cristo nós voltamos a ter essa imagem e semelhança. O adversário quer destruir toda a humanidade. Mas nós que temos agora a imagem de Cristo restaurada em nós, ele tem uma vontade especial de roubar, matar e destruir, porque começamos a ser um adversário declarado contra ele e temos aquela possibilidade de arrancar pessoas das mãos dele, que ele prontamente as levaria para o inferno. Então, precisamos desse entendimento da parte de Deus, que somos um alvo muito forte para o nosso adversário. E aí, ele vem e traz a sua palavra. Olha a palavra que ele traz no versículo 5. Porquanto o rei da Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, olha a estratégia que eles vão usar. Subamos contra Judá, amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Então, quem é esse Tabeal? É o filho da inutilidade. Olha que tipo de governo Deus queria trazer para Judá. Para aquele povo que é a temporada que estamos ainda. Judá, o povo de Deus que tinha a intenção ou a incumbência de adorar ao Senhor, de ser como flechas como que eu posso dizer, lanças na mão do poderoso guerreiro, que seriam enviados contra o adversário, aquele que tinha o poder de levantar o louvor e permitir que o Senhor fosse a própria arma de defesa deles e de ataque também, aquele que tinha a incumbência de ser ele mesmo uma manifestação da essência do louvor, esse era o que o adversário estava acusando, condenando, amedrontemo-los, conquistemos e façamos dele filhos de Tabeal, porque vamos governar sobre ele, levantando esse povo para a inutilidade.
Então, amados, o que entendemos? Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, ele está falando, não aceite, porque Deus veio e falou, isso não acontecerá, nem subsistirá. Ele usou o profeta para fazer isso e para falar isso ao seu povo Judá. Então, hoje, o Senhor quer ministrar a nós nesse lugar e falar para nós, se vocês receberem da minha uma unção fresca, não permita que a minha novidade caia por terra. A boa nova, não permita que a minha unção que levanta vocês para pregar ao quebrantado de coração, para trazer cura, o meu envio não se torne inútil em vocês por conta daquilo que o adversário está trazendo de ameaça. O Senhor está falando, olha, se você se envolve comigo, eu trago uma unção. Essa unção, como eu disse, ela tem uma função, uma habilitação, uma capacitação, uma habilidade para nos fazer libertadores, para nos fazer daqueles que vão até aqueles que estão nessas 4 condições que falamos e possamos arrancar das mãos do adversário. Agora, a decisão vai ser nossa. Nós nos levantamos, sim, para liberar esse espírito que foi colocado dentro de nós, essa explosão profética não no sentido místico, mas no profético no sentido de liberar a palavra da profecia, a boa nova da parte de Deus, seja essa boa nova, que é a novidade, para curar, seja ela para libertar, seja ela para proclamar. Nós precisamos ter isso firme no nosso coração, nós temos uma incumbência. E às vezes, na verdade, nós precisamos começar a ministrar sobre nós mesmos, a falar para Deus, como aquele profeta Jeremias, ele não ministrava a ele mesmo, por quê? Ele se transformou naquele profeta que o povo chama profeta chorão. Por quê? Porque ele não se auto-ministrava. Ele vivia debaixo, às vezes, de uma grande depressão, porque ele falava, Senhor, eu estou aqui dessa maneira, tão escravizado, eu já fui lá, terror para todos os lados, eu já fui para a masmorra, eu já fui para o calabouço, eu já fui perseguido, mas é isso, Senhor, que apaga para o meu ministério. Aí Deus tinha que vir e falar para ele, Jeremias, meu filho, se você está assim com aqueles que vêm a pé, imagine quando vierem aqueles que estiverem a cavalo. Então, há uma unção para nós e nós não podemos mais andar em temor, eu digo tremor, eu digo pavor do nosso adversário. Nós precisamos, Jeremias também ouviu isso, em Jeremias capítulo 1, quando Deus fala para Jeremias, olha Jeremias, você meu filho, eu vou te dar uma incumbência de profetizar com essas unções aí que eu estou deixando para você. Mas se você temê-los, aquele pavor que eu ia colocar neles, vai voltar para você. Ou seja, porque você saiu da cobertura da minha palavra, você ficou sem o seu defensor. Porque o que nos protege, o que nos guarda, é a palavra de Deus. E quando não colocamos fé nessa palavra, nós ficamos por nossa conta e risco. E Jeremias passou por muitos percalços por conta de não colocar fé naquela palavra, por muitas dúvidas e questionamentos. Ele falava, Senhor, iludiste-me, iludido fiquei, não é? Mas houve um tempo que ele falou, sara-me, e eu vou ser curado. Então, hoje é o dia, amados, de nós nos apresentarmos diante de Deus, permitirmos que essa unção que Ele está falando, que há para nós, no envolvimento com o Espírito Santo, permitirmos esse óleo fresco descer sobre a nossa cabeça e Deus vai exaltar o seu poder dentro de nós e através de nós. Não haverá uma exaltação para nós, mas para o poder de Deus, para que o nome do Cristo vivo seja glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso, por enquanto. Então, e dentro desse aspecto, então, por que o senhor tem nos chamado para envolvimento? Porque, na verdade, a minha nora, quando eles foram fazer a lua de mel, né, quando eles casaram, ela mandou umas fotos, umas filmagens, aí era coisa assim no WhatsApp. Tem vida mais barata, mas não presta. Né? Porque eles estavam lá em lugares bonitos, comendo com umas comidas diferentes, fazendo mergulho. Então, tem vida mais barata, mas não presta. E dentro do evangelho, nós temos visto que nós nos conformamos com o evangelho mais barato. Mas não é que ele não presta, ele vai trazer pouco resultado. E a gente se frustra porque nós criamos uma expectativa de uma resposta muito alta, porque o evangelho nos promete isso, Sim. mas nós não queremos o envolvimento para gerar essa resposta alta que o evangelho promete em todas as áreas da nossa vida. Então nós queremos um envolvimento quase zero, queremos uma conduta bem quase que normal, assim, de uma pessoa bem rasa, e nós falamos assim, não, que agora Deus vai fazer. Mas nós temos que entender que esse Deus vai fazer, ele depende do envolvimento. Ele depende daquilo que nós vamos poder entregar. Então, quando a pastora fala a respeito do ministério ter fechado a outra vez, do Morra, é exatamente isso.
Então, o Senhor deu para mim esse nome, essa palavra, estava lá. Agora, agora o versículo que a gente usa do Ministério Morra é o da cruz, segue toma a sua cruz e siga-me e tal. Mas lá na primeira vez, esse nome Morra veio lá de Sansão. Morra eu com os filisteus. Então, na verdade, o que Sansão teve que fazer? Ele estava ali naquele lugar onde ele tinha sido levado de ministro a palhaço. Ele tinha perdido completamente a chamada ministerial dele. Ele estava perdido. Ele tinha sido, ele se deixou ali enredar por Dalila e todas aquelas propostas. E esse é um perigo muito grande que a gente vê na igreja, porque assim Deus vai nos dando oportunidades e vai nos mostrando que o inimigo, que parece que é amigo, ele vai nos pegar se nós falarmos realmente o nosso segredo. E aqui nós ficamos debaixo de um espírito de encantamento. Sansão, eu vejo ele totalmente envolto num ambiente de um profundo encantamento, através de Dalila, através da manifestação demoníaca daquela mulher. Porque ele foi brincando com aquilo. E ela foi falando assim, me conta o teu segredo, se você me ama, não sei o quê. Ele pega e fala uma coisa mentirosa. E ele vai mentindo, e ele vai mentindo, e ele vai mentindo, até que ele fala a verdade. Então, se nós fizermos uma linha de raciocínio dentro da palavra, um abismo chama outro abismo. Se nós entendermos que mentir é você fazer um nenezinho com o diabo, como nós temos entendido, porque o diabo é o pai da mentira, e todo pai precisa de uma mãe, então todas as vezes que nós mentimos, nós estamos fazendo um filhinho com o diabo. Ele é o pai e você é a mãe. Ah, pastor, misericórdia. É isso que acontece. Porque se é um pai, precisa de uma mãe. Não tem como ele gerar algo sozinho. O pai não gera nada sozinho, precisa da mãe. Eu só tenho Mateus porque tem uma mãe. Se fosse só a minha vida. Então, se o diabo é o pai da mentira, ele está procurando mãe, ele está desesperado atrás das mães para poder colocar a mentira para funcionar. Então, que eu não seja pego nesse ambiente de ser a mãe de um filhinho do diabo, da mentira. Por isso que muitas vezes nós estamos num ambiente onde nós estamos tão complicados, que nós mentimos muito e temos temos muitos filhos. E aí você tem um filhinho menorzinho, tem um maiorzinho, tem um na faculdade, tem um chorando que fez cocôzinho na calça, na fralda, tem o outro que você tem que arrumar para ir para a escola. Quem tem 3, 4, 5 filhos aí sabe como é que é. E às vezes a pessoa tem muito filho com o diabo, muita mentira na vida dela. Sim. E isso dá muito trabalho, porque ela tem que cuidar desses filhos. Por quê? Porque eles vão exigir algo. Então tem que esconder uma coisa aqui, tem que esconder outro lá. A minha esposa fala que a pessoa que mente tem que ter uma boa memória. Então, por quê? Porque ela vai ter que sempre sustentar aquela mentira na mesma linha de raciocínio. Sim. Ela vai ter que sempre falar a mesma coisa. Ela tem que mentir, ela tem que ter boa memória. Bom, como que eu menti? E ela vai entrando num ambiente. Então, dentro disso, nós precisamos entender que nós tínhamos um ministério e Sansão ele tinha se perdido completamente. Mas por quê? Ele foi mentindo, 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 foi fazendo os filhinhos dele lá com o diabo, foi dando aquelas armas na mão de Dalila até que ele entrega realmente o segredo. Então, essa jornada que o diabo está fazendo com a tua vida e com a minha vida, ele não está brincando. Ele vai tentando aos pouquinhos. Se a gente não sair desse encantamento, daqui a pouco a gente entrega realmente o que ele veio atrás. Então, você precisa interromper esse encantamento. Sim. Nós precisamos interromper isso. Eu não vou me envolver com isso. Porque Dalila foi indo, foi indo, foi indo, até que ela pegou ele. E quando ela fala ali o negócio, aí vem um outro tipo de encantamento. Porque assim, o que eu tenho de entendimento é que Dalila esgotou Sansão, sexualmente falando, para poder raspar a cabeça dele. Sim. Entendeu? Então ela manifestou um outro tipo de encantamento ali. Então, quando ela pegou o segredo, que ela falou assim, agora ele me falou a verdade. Aí ela esgotou ele, as forças dele, ele dorme profundamente, e ela raspa a cabeça dele e chama os filisteus. E acabou. Então, o adversário, ele vai indo, indo, indo. Quando ele percebe que ele vai dar o golpe final, ele esgota as nossas forças. Quando a gente vê, nós já estamos sendo presos, com nossos olhos furados e levando como escravos. E Sansão estava dentro desse tipo de manifestação. E ele estava lá, né, trabalhando, fazendo aquelas coisas lá que a gente vê que ele foi feito, mas um dia, naquele ajuntamento, traga-nos Sansão para nos alegrar, para nos divertir. Um palhaço. E Sansão, então, ali decide morrer para matar. E nós não quisemos morrer. Nós continuamos vivos.
no ministério. Mas colocamos lá, morra eu. Só que eu queria matar só os filisteus e eu queria continuar vivo. E aí não vai funcionar. Verdade, Se Jesus. você está nesse ministério, morra, você vai ter que morrer. Porque senão você vai ter problema aqui. Você vai ter dificuldade de avanço, porque se não adianta você ficar esperando só os seus adversários morrerem, você vai ter que morrer primeiro. E Sansão foi um dos primeiros que morreu, porque quando ele empurra aquelas colunas, aquele negócio cai na cabeça dele ali, ele morre. Mas ele falou assim: morra eu. Mas ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Então, quando você decidir morrer, quando você decidir realmente entregar, você vai matar os seus adversários. Só que você nessa parte espiritual aí, dessas coisas que te prendem, você vai ter que morrer. Então, o envolvimento, o que está falando aqui hoje nessa parte de Isaías? O que Jesus deixou para nós? Ó, se vocês se envolverem comigo, eu manifesto isso aqui. Aí vocês vão se manifestar nesse ambiente espiritual. Vocês vão poder executar morte, livramento, cura, tirar os algemados na vida de vocês primeiro. Então lembre que é sempre você primeiro. Ah, o algemado, quem? Eu primeiro, eu tiro a minha algema. Como que eu vou desatar a algema do outro se eu já estou algemado? Sim. Então, primeiro, foca sempre em você. Como que está a tua vida? Como que está o teu ministério? Como está a tua vida espiritual? Como está isso? Então, vai se envolver. O envolvimento vai trazer tudo isso daqui que a pastora falou e que você vai ler aí no versículo 1 de Isaías 61. Isso aqui a gente pode absorver dele, porque ele fez isso. Ele liberou isso. Ele veio para isso. Então, está disponível para mim e para você. Só que aí no ministério a gente decidiu não morrer. E aí o que aconteceu? Nada. Fecha a porta. Obviamente não morre, nem mata, nem morre. Então ficou uma coisa, a gente só passa vergonha. Então qual a decisão que você tomou? De morrer, de avançar, de parar, de comprar, de vender, sair, entrar, falar, se calar? Aquilo que Deus mandou você fazer, foi uma palavra que Deus deu para você, você tem que pôr em prática. Sim. Ah, o Senhor mandou eu falar. Aí você não fala. O Senhor mandou me calar. Você não se cala. O Senhor mandou eu avançar. Você não avança. O Senhor mandou eu parar. Você não para. E isso, então, vai estar sempre batendo contra a palavra. E por isso que nós estamos numa situação complicada. Aí fala assim, mas o ministério de vocês é muito pesado. Tem gente que fala, o ministério de vocês é muito pesado. É muita exigência. É muito morrer, é muito entregar, é muito... Tem mais barato. Mas você já viu os resultados que você adquiriu. Aí é a escolha, irmão. Toda a nossa vida será permeada por escolhas. Sim. Tem uma coisa que prega mais simples, que tem mais festa, que faz um monte de promessa, que tudo tem. Tem um monte de ministério, um monte de porta que nós já passamos, que vai te falar um monte de coisa que você vai sair ontem de lá se achando no culto de domingo. Ó, o pastor falou que agora vai avançar, que agora vai fazer, que agora vai mudar tudo, que agora vai, que agora eu vou, e que lá, beleza. E aí? Quantas mensagens dessa você ouviu? E o que mudou de verdade na sua vida? Mas o pastor estava mentindo? Não, eu creio que ele não estava mentindo. Era a chamada dele lá. Só que do jeito que, não sei, eu não sei o que acontece. Eu só sei que não acontece. Para mim não aconteceu. Então é muito oba-oba, muito tropel para um resultado ínfimo. Então nós precisamos entender que aqui a nossa pegada é essa. Então tem gente nesse tipo de manifestação, nesse tipo de evangelho que está dando certo? Graças a Deus, eu creio que tem. Sim, Estão crendo naquilo, estão fluindo naquilo, está dando certo. Só que eu acredito também o quê? Se você está aqui, debaixo desse ministério pesado, é porque é isso que Deus vai precisar trabalhar na tua vida. sim. Eu não creio que você caiu aqui à toa e que você está aqui ouvindo isso já faz um tempo e está aqui por quê? Porque é assim. O que nós vamos mudar? Pouquíssima coisa, irmão. Para pior. Se você perceber, Deus está aprofundando a exigência, ele não está recuando. Se você pegar o ministério do tempo que a gente começou a caminhar junto para cá, Deus só aprofunda, porque é a chamada. Vai limpar, vai fazer, vai tirar, vai mudar, fecha isso, para com aquilo, entendeu? Mas ele fala assim, cara, eu quero fazer um negócio para vocês avançarem. Aí vai ser a escolha. Vai ser realmente aquilo que nós vamos optar. Agora, para a gente ficar dentro do ministério morro e não morrer, aí nós vamos estar perdendo tempo.
Como eu perdi tempo, 3, 4 anos da minha vida, só para fazer as pessoas se sentirem depois abandonadas e traídas, e eu passar vergonha, a cidade, na cidade, e a gente tá tendo maior trabalho agora para reverter aquilo lá. Por quê? Porque o chamamento para a morte era 5, 6, 7, 8 anos atrás. E eu não quis morrer. E aí Deus não muda de ideia. E agora Deus aprofundou. Agora, cara, você vai voltar. Você vai voltar? Entra. Senta. Pai, e agora, o que que tem para mim? Morra. Você pensa que eu mudei de ideia? Só que agora vai ser mais profundo o negócio ainda. Foi isso que Deus fez comigo. Era mais fácil eu ter morrido lá. Tava mais tranquilo para mim, de verdade. Nessa segunda vez, ele deixou eu entrar, ele me aceitou, tá tudo bem. E aí ele falou assim para mim, agora morra, para de graça, só que agora vai ser mais complicado. Por que é mais complicado? Porque eu fiquei mais vivo. Eu já tinha uma jornada lá, então tinha menos coisa para morrer. Como eu me perdi da rota, eu fiquei mais vivo. Outras coisas entraram. Na jornada da desobediência, o adversário vai fazendo adendos. E você vai caminhando, ele vai colocando as plaquinhas dele. E eu vou ficando mais vivo. Entendeu? Aí eu entrei em tudo que vocês já sabem, um monte de porcaria de séries. Você acha que eu não recebi nada de porcaria assistindo The Blacklist? Eu não assisti, eu não peguei nada de porcaria assistindo tal do Ponto Cego e outras séries e outros filmes. Adquiri um monte de coisa. Me expondo a um mundo que eu não me expunha, que eu já estava sossegado. Então aquela morte não me pegava mais. Ali eu já tinha vida. A morte me pegou de novo. Agora eu vou ter que morrer para extirpar aquela morte. Então ficou mais difícil para mim o processo agora. O Senhor tem dado graça. O Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me auxiliado. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Através desse envolvimento que Jesus veio para fazer. Eu vim para quebrar isso. Eu vim para tirar isso. Eu vim para te libertar, para te tirar a algema. Se envolva, se entregue, queira, aceite, entre no processo. Ontem na palavra nós estávamos falando o quê? A respeito de uma inflação disfarçada que tem nos produtos. E eu trouxe isso para a nossa vida. Então eu dei o exemplo ontem do Nescafé, que é uma coisa que a gente usa bastante em casa. Um sachêzinho de Nescafé, ele vinha com 50 gramas. Agora ele está vindo com 40 gramas. Então eles me levaram 20% do meu Nescafé embora. Num primeiro momento. Era 50 em 40. 20% se você aplicar em cima das 50 gramas. Então, tirou 10, ali era 20%. Mas para eu voltar nas 50 gramas, eu vou precisar de 25%. Porque se eu aplicar 20% agora em cima de 40, eu vou para 48 gramas. Eu tenho que aplicar 25% em cima das 40 gramas para voltar nas 50, para poder suprir a minha demanda de café na minha casa, porque a gente usa 2 sachês por semana. Então, agora a gente está usando 2 e um pouquinho do outro. Agora, o que acontece na sua vida espiritual e na minha vida espiritual? O adversário não está batendo de uma vez para arrancar o Nescafé por completo. Ele não está batendo de uma vez para tirar o suco de uva por completo, como o suco de uva agora, aqui também na minha região, era a garrafa de 1,5 litro, agora está vindo com 1,350. 10% foi embora. 150 ml, tchau, e o preço agora até aumentou. Então, o que acontece? Uma inflação camuflada, algo escondido, que acontece na nossa vida. Então, a gente estava com uma quantidade de amor que a gente recebeu um golpe, uma traição, uma frustração, uma decepção, um abatimento, que foi lá e pegou 20%. Mas você continua amando, só que não na mesma potência. Agora você está amando com 80% da tua potência. E para você voltar no 100%, se você aplicar 20%, você vai chegar a 96%. Você vai ter que imprimir uma força maior. Você vai ter que imprimir 25% em cima dos 80% que sobrou do amor para você voltar no 100%. Isso vai dar trabalho. E a gente não quer trabalho. A gente quer sombra e água fresca. A verdade é essa. Todo mundo quer. Ninguém é bobo. O que você quer, pastor? Sombra e água fresca. Aguinha de coco, rede e aquele negócio meio banana, assim, ó. Sabe aqueles filmes que ficam, né, os caras banana? É lindo ver aquilo lá. A gente quer aquilo, todo mundo quer. Só que agora, os 20% do amor foi embora. E você vai ter que gerar em Deus algo rápido,
25% em cima daqueles 80% que sobrou de amor para você voltar no 100. Porque senão daqui a pouco você vai levar outro golpe de mais 20%, só que agora você já não tem mais 100, você tem 80. Aí vai mais 16% do seu amor embora. Você vai ficar com 64. Aí para você voltar no 100, aí mais 20% voltar no 50. Para você voltar no 100, entenda que vai dando mais trabalho, você vai ficando mais duro. E lá no versículo, o último versículo do capítulo 24 de Mateus, vai dizer assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nesse café que tirou de mim, ele me faz falta se eu não tiver como repor. Porque eu preciso tomar aquele tanto ali. Aquele suco de uva que tiraram da minha garrafa, aquele 150 ml, eu preciso de 1,5 litro. Então, eu vou ter que gerar mais renda para comprar mais uma garrafa de suco de uva para inteirando aquela lá. Então, você precisa gerar mais em Deus, envolvimento. Para você poder suprir o que a inflação dessa vida tira no dia a dia. Com as lutas, com a guerra, com a decepção. Por que que a gente vai abaixando o nível? Nossa, essa pessoa era mais espiritual, às vezes a gente fala. Essa pessoa era mais crente. Por que que você está menos crente? Porque eu estou menos crente, menos espiritual, às vezes. Porque a inflação camuflada das guerras da vida vai comendo aos poucos as porcentagens e nós não estamos tendo envolvimento com Jesus para repor isso e voltar naquele lugar que a gente estava. E o amor de muitos está se esfriando. Por isso que o teu amor está mais frio, a tua fé está mais arrefecida, a tua esperança de mudança está mais quieta, porque você foi sendo mordido na inflação camuflada, sem perceber às vezes. Porque tem muita gente que compra aquele sachêzinho porque é a mesma coisa. O adversário não faz aquela coisa assim, escrever lá uma placona. Atenção, nós roubamos 10 gramas do seu Nescafé. Agora, seu idiota, você vai pagar o mesmo tanto e vai levar só 40 gramas. Você se ferrou. Não é isso que ele faz. Ele deixa o saquinho lá do mesmo jeito, o precinho lá atrás. E os 40 gramas escrito bem pequenininho. Entendeu? Mas como eu tenho uma sensibilidade de peso bem aguçada por causa do açougue, um dia eu peguei aquele saquinho e falei, meu Deus, isso aqui aconteceu alguma coisa. Esvaziar. Você sentiu 10 gramas, pastor? Senti. Senti aqui na mão e senti aqui dentro, no meu peito, a dor de pagar mais caro para levar 20 gramas, 10 gramas a menos. Senti tanto na mão o peso como o peso da dor, da pancada. Senti muito. Aí eu peguei aquele negócio, olhei e falei para o Fátima, falei, olha isso aqui, já vinha só 50, agora é 40, amor, vai ter que comprar mais. Então você tem que sentir na sua mão espiritual o peso da fé, do amor, do envolvimento, assim, eu tô mais, tirou alguma coisa de mim. Sensibilidade espiritual. E tem que doer aquilo. Porque às vezes até você sente aqui fora, mas não dói. Você fala, ah, deixa assim mesmo. Conta mesmo, irmã. O quê? Vai contar pro Lucas. Eu não vou amar mais. Deixa, não compensa amar tanto. Só me perseguem, só me caluniam, só me desamparam, só me frustram, só me machucam. Para que me envolver? Deixa isso aí para lá. 80% de amor? Tá bom demais. Só que aí o que acontece? Daqui a pouco você vai levar outra pancada. E vai mais um tantinho embora. E daqui a pouco outra pancada. E aí vai cumprir Mateus 24, o último versículo lá. O amor de muitos se esfriará. E nós não podemos deixar esse versículo se cumprir na nossa vida. O Alessandro Vilas Boas já canta. O amor de muitos se esfriará, mas não todos. Então, nós precisamos, não de todos, mas nós precisamos nos envolver desse não de todos. Precisamos estar fora disso. E isso nós vamos ter através do envolvimento, da entrega, de sentir que está faltando uma gramagem de amor, aquilo pesar no nosso espírito e a gente falar para a nossa alma, vamos acertar o passo? Vamos completar esse amor? Vamos orar? Vamos buscar Deus? Vamos buscar ajuda? Vamos buscar libertação? Vamos buscar arrancar as algemas? Entrar nessa manifestação de Isaías 61? Vamos repor esse amor para voltar no 100%? Porque aí você vai ficar sempre de boa, sempre tranquilo. Então a gente precisa repor isso. Porque o café, aí cada um faz uma falta. O café, para mim, agora, a ausência do café, ele me faz o quê? Dor de cabeça. Se eu ficar 3, 4 dias sem tomar, depois para. Aí o meu corpo acostuma.
Mas se eu não tivesse tomado café, hoje, agora eu tô com dor de cabeça, que eu tô desde ontem, não sei por quê, mas que não passa. Mas geralmente eu não tenho. É raro eu ter. Não sei se é alguma coisa aí, algum tipo de contaminação, coisa, eu preciso orar. Mas no momento eu tô com dor de cabeça desde ontem que não tá, que não passou. Mas geralmente eu tomo café de manhã, meu leite com café, beleza, e acabou. Só que se eu não tomar, me dá. Então o que acontece? Esses 10 gramas de café que foi me levado embora, se eu não tenho mais recurso para comprar, vai chegar um dia, antes de eu fazer a próxima compra, que eu não vou ter café. E vai fazer falta, vai me dar dor de cabeça. Esse suco, se eu não tiver mais recurso para repor esse 150 ml que foi levado embora por garrafa, a alegria da representação do vinho vai me fazer falta, eu vou ficar mais triste. Então a gente precisa repor aquilo que está sendo tirado de nós. Assim como eu preciso repor o café e o suco de uva para aguentar um mês, agora eu preciso ter mais dinheiro para comprar uma garrafa ou duas a mais e dois, três sachês a mais de nesse café para romper o mês, eu tenho que comprar mais, então eu vou ter que gerar mais recursos. Senhor, me manda mais recursos, porque o que eu estou ganhando não está dando para comprar o Nescafé do mês. E aí eu vou lá e compro. Então você vai ter que, Senhor, me manda mais recursos, porque o amor foi me arrancado um pedacinho, a fé foi me arrancada um pouquinho, a esperança foi me arrancada um pouquinho, a paciência foi arrancada um pouquinho. E aí você precisa ter mais recurso espiritual para ir no mercado e comprar e vencer o mês. Envolvimento. Então, isso está em Jesus. E nós vamos precisar absorver isso. Só que isso dá trabalho. Porque envolvimento dá trabalho, não adianta. E às vezes a ferida nos afasta do envolvimento, nós fazemos o caminho contrário, porque nós nos decepcionamos com Jesus. E como as pessoas nos ferem, naquela dedicação do 100% do amor, aí você fala assim: ah, eu vou gerar mais amor ainda, para ser ferida de novo. E parece que Jesus foi injusto com a gente. Poxa, eu manifestei 100% de amor, eu estava voando, eu estava amando, ajudando, apoiando, aconselhando, e mesmo assim, a punhalada veio, mesmo assim a traição veio. Irmão, você só vai ser traído se você estiver num ambiente onde você está entregando tudo. Senão não tem traição. Vê se eu fui traído por alguma coisa deitado no sofá assistindo Blacklist. Ali eu não sou traído por nada, só por mim mesmo e pelo diabo. Só minha carne estava me traindo e me levando para a sepultura. Mas não tem traição, porque eu não estou entregando nada para ninguém. Então ali não tem traição. Porque ali eu estou comendo o que a minha carne quer que eu coma. Não tem envolvimento. Não tem entrega com as coisas de Deus. Tem envolvimento com as trevas. Então não tem traição. Tava tranquilo. Só eu estava traindo. Traindo a minha esposa, traindo o meu Jesus, traindo meu pai, traindo as pessoas que tinham expectativa na minha vida, traindo meu filho. Então, naquele ambiente ali, não tem decepção, não tem nada. Eu não fui machucado em nada assistindo aquela série lá, 12 horas por dia. Da 1, 2 horas da tarde até 1, 2 horas da manhã. Só levantava para ir no banheiro e para comer alguma coisa. Acabou. Acabava um episódio, outro episódio, episódio, outro episódio, episódio, outro episódio. E vira uma prisão infernal. Você fala assim, ah, esse aqui é o último, vou dormir. Não consegue. Esse aqui é o último. Só ia dormir quando eu não aguentava mais mesmo. Então, por quê? Ali não tem resistência. Ali tá tudo bem. Agora, no ambiente, quando você se posiciona contra o adversário, E afundando o sofá. afundando, e afundou mesmo. O sofá nós já demos até embora, mas o lugar que eu fiquei ali afundou mesmo. Até o rapaz que veio para consertar é assim: essa almofada tá boa, essa almofada tá boa, essa almofada tá boa, do de 3 lugares. O de 2 lugares que eu ficava, essa aqui tá boa, essa aqui tá. Ah, mas dá para passar ainda. Mas foi o lugar que eu ficava deitado ali. Afundou mesmo. Então traz uma marca ali naquele lugar. Fala, é aqui que você tá afundando, irmão. Ó. Tem um ponto específico que o diabo te coloca fala assim: você vai afundar aqui. Tem uma marca da sua carne, da sua rebeldia, da sua desobediência, da sua afronta ao teu Deus. Você está afundando, literalmente. E está deixando uma marca de destruição. Porque não só afundou, como ali ficou diferente, encardiu, rasgou. Entendeu? Então é exatamente isso que a irmã Beth falou: afundou. Mas não só o sofá, estava afundando a minha vida ali. Estava afundando a glória de Deus ali, estava afundando a presença, estava afundando meu chamado, afundando meu ministério, afundando minha vida ministerial. No meu temperamento, roubando a minha unção, a minha unção afundando ali. Ó. Temperamento, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou assistir isso aqui, acabou.
que tem que arranca a cabeça de um e arranca do outro e derrete o outro na banheira? Ah, vambora. Deus me entende. Fundando. Então ali não tem traição. Agora, quando a gente se posiciona, se prepare para a traição. Se prepare para as afrontas, se prepare para os embates e combates que você vai receber nessa vida, porque justamente você está lutando contra a maré, lutando contra demônios, lutando contra o império das trevas, manifestando amor, levando o vinho ali da alegria, levando o café para dar uma energia e tirar a dor de cabeça. Você está manifestando coisa boa. E o adversário vem, tira 10% de um, 20% do outro, 15% do outro, e ele vai minando. E aí você se sente traída, machucada, ferida, decepcionada, frustrada, triste e para de se envolver. Para que eu vou me envolver com Jesus? Para receber de novo, para ser traída de novo? Então você já se sente traída pelas pessoas, pelo ministério, por todo mundo e por Jesus. A bomba vai sempre estourar na mão dele. Você conversa com as pessoas, por que você não foi? Ah, porque aquele louvor é muito alto, fica gritando lá, depois o pastor grita. Mas o que Jesus fez para você? Não, Jesus não fez nada. Eu falei, então, irmão, mas você serve pastor, coisa ou a Jesus? Ah, não, deixa. Na verdade, ele não quer ir mais. Aí ele precisa de um caminho, ele precisa de um atalho. Ele precisa de alguém para ele apresentar, como se ele, quando ele chegasse diante de Deus no último dia, eu pudesse falar, ó, o senhor sabe que eu fiz de tudo, né? Mas aquele pastor berrando, eu não aguentei, então, falei, cara, então apartai-vos de mim que não vos conheço. Não tem nada para fazer, porque se o pastor está berrando, vai para outro lugar que não berra, aguenta o berro, se eu te coloquei lá, pede graça para mim, faz qualquer coisa. Agora, se você, entendeu? Então, assim, o envolvimento, ele vai ter que fazer isso, para a gente poder sair desses lugares de esfriamento. Então, que Jesus veio aqui, através disso aqui que Isaías estava falando, ó, ele vai se manifestar com uma potência para trazer realmente um ambiente, para tirar vocês desse envolvimento com as trevas, para tirar vocês desse ambiente, mas vocês vão ter que morrer. Vocês vão ter que se entregar, vocês vão ter que querer isso de verdade. É envolvimento. Aí a coisa vai mudar. Então você é fiel, você tem que ser fiel para aquilo que Deus está te chamando. Então eu não fui fiel ao chamamento do morro. Qual que é o teu chamamento? O que que Deus está requerendo de você hoje que você não está entregando? É aí que está o teu problema, é aí que você tem que mudar. E quanto mais você demorar para mudar, quando chegar daqui 1, 2, 3, 4 anos e você sentar na cadeirinha e falar para Deus assim, e agora, o que que é? Eu não estou entendendo a tua pergunta. Você já sabe. Que parte você não entendeu que é morra? Que parte você não entendeu que é fale? Que parte você não entendeu que é o que Deus falou com você? Então, a tua chamada ela é muito específica. Tem algo dentro de você que arde, mas que você resiste. Tem algo dentro de você que você sabe que é aquilo, mas você não quer. E é nesse ponto que Deus quer te levar. Então, você vai falar assim, ah, eu não quero. Irmão, quando você voltar, vai estar aquilo lá te esperando. Não adianta. Não tem como, não é o tempo, não é oração, não tem nada para você fazer. Porque se você não vencer aquilo, não tem avanço. É como a escola mesmo, né, no meu tempo. Agora mudou, nem sei mais como é que tá aí. Mas era lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro colegial, segundo, terceiro, faculdade, acabou. Ah, eu repeti a quinta série. O ano que vem eu quero voltar na sétima. Você não vai voltar. Ou você volta na quinta, né? Eu quero voltar na sexta. Ou você volta na quinta, ou você para de estudar, porque na sexta você não tem o que apresentar. O seu histórico escolar te condena. Quando você chegar para eu vou mudar de escola, vou mudar de igreja. Vai, muda, bobinho. Você acha que Deus não está lá? Por que você sai de uma igreja e vai para outra, sai de uma igreja e vai para outra, você chega lá, daqui a pouco você está na mesma prova, no mesmo ambiente, na mesma coisa, se levantam exatamente as mesmas coisas. Por causa dos homens? Ele olha para você e fala assim: ah, essa aqui eu vou fazer isso aqui. Eu vou perseguir ela no louvor. Porque te perseguiam na outra igreja, te perseguiam na outra igreja. Porque você não passou na prova. Então não adianta você mudar de igreja. Não adianta você mudar de escola, porque quando você vai na outra escola, eles falam assim: me traz o histórico e a carta de transferência. A escola passada te dá a carta de transferência e o histórico escolar. Sem isso, você não se matricula. No histórico está escrito lá, quinta série, reprovado. Aí a mulher lá da secretaria vai falar para você assim: você quer fazer matrícula na quinta série? Não, eu quero na sexta. Não, você foi reprovado, você tem que fazer a quinta de novo.
Não tem jeito. É isso que Deus está falando. Se envolva para você passar de ano, para você ir para frente. Porque se você não se envolver, não se entregar e não colocar isso para funcionar, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de ministério, não adianta você ir para lá ou para cá, porque tem um histórico que está na mão dele. E ele mesmo apresenta esse histórico. E não adianta. Qual foi a prova que você não passou no outro ministério? Ah, eu não obedeci a meu pastor. Mas agora eu vou para outra igreja, lá eu vou obedecer. Você não vai obedecer. Porque é uma rebeldia que já está dentro de você, que você não venceu ali, e não era por causa do pastor, era por causa da dureza do teu coração. Sim. Então você mudou de igreja e daqui a pouco você está rebelde do mesmo jeito. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas nos procuram no ministério, e às vezes aí o apóstolo, né, ele aplica bastante vacina, né? Ele não é muito de tomar do Covid, não, mas aplicar vacina ele aplica bastante. Ele fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Pode receber, fica aí, mas é o seguinte, se tá vindo, já é isso, já é aquilo, já é aquilo. E tá indo aí você faz assim, ó. Ou seja, tem bucha. Então o que que tá querendo tirar da minha vida? Toda a ilusão que Deus está trazendo uma bênção na minha vida. Pode acontecer isso? Pode. Mas, geralmente, o que as pessoas vão falar, ela sai da igreja por quê? Porque não está bem lá. Tem os casos que Deus acabou um ciclo, aí pega, encerra aquele ciclo, pega aquela pessoa e leva para outro ministério para abençoar aquele lugar, para usar tal. Beleza. Mas na Tudo. grande maioria dos negócios, tudo bucha. Quando eu cheguei na vida do apóstolo, o que eu era? Uma plantação de bucha. Era um arraial de bucha. Só bucha. E de tudo quanto é tipo. Pensa numa bucha. Então você acha que ele se iludiu comigo? Falou assim, agora tá vindo pastor Alexandre. Não, olhou e falou, ai meu Deus do céu. Pelo amor de Nada Deus. que venceu lá, nada que vai estourar tudo na minha mão. E estourou mesmo. Porque eu tive que passar aqui. Agora, graças a Deus, Deus está dando graça, mas ele não está iludido comigo que eu não era uma bucha. Aí é aquela bucha 3M de lavar a louça, 3M de tomar banho, aquela bucha mesmo vegetal, bucha de metro, bucha pequenininha, bucha grande, bucha de pôr na parede, tudo que é bucha. Eu fui. E ele sabia disso. Então a pessoa chega, você já sabe, fala, cara, é porque deu BO lá. Mas agora, quem está avançando, quem está se envolvimento, se deixando, quem está tendo envolvimento, se deixando tratar. Sim, Aí está parando de ser bucha. glória a Como Deus. graças a Deus eu estou parando de ser bucha e tem um monte de gente aqui que, para a glória de Deus, está parando de ser bucha. Sim, Porque agora deixou-se tratar por Deus, entrou no processo, aceitou o tratamento e agora está passando de ano, agora está avançando. aleluia. Tem bastante aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus, porque, cara, você olha e fala assim, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou falar agora? E aí você vai passando aquilo que você tem de realidade e as pessoas, graças a Deus, estão aceitando, porque de alguma forma chegou o momento. Nosso ministério está servindo para elas, deu certo, elas estão ouvindo a gente de uma forma diferente e estão avançando. Graças a Deus. Mas, na verdade, é isso que nós temos que entender. Não adianta você querer ficar mudando de igreja. Por que que a gente fala, irmão, ora para sair desse serviço? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, que eu vou pedir a conta, que eu vou não sei o quê, eu vou mandar currículo para um monte de lugar, blá, 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 tá. Beleza. Chega no outro trabalho, não passa 15 dias, o que que a pessoa fala? Ah, só mudei de endereço. Até tá pior aqui. Óbvio. Não venceu lá, saiu. Não é para sair de problema, é para vencer problema. Aleluia. Senão você vai sair do problema e você vai chegar lá na frente, ele vai estar te esperando. É fatal. Você sai de uma empresa e entra na outra. Quem está lá te esperando, faz assim para você, ó. Oi. Ah, você não está aqui. Tô. Eu vim te receber na porta. Eu gosto de você. Quem é? Problema que você não venceu lá. Ele está na porta te esperando. É a primeira coisa que você vai ter. Aí ele vai te dar um abraço, te dar um beijo e falar, entra. Tô aqui, Fica isso. aqui comigo, fica aqui meu filho. Igual a música do Suzano. Recebe o meu amor. Entendeu? Aí você entra. Aí a pessoa fala, pastor, não adiantou nada mudar de serviço, tá a mesma coisa, a mesma perseguição, até a cor do meu... Tudo igual. Quinta série é tudo igual.
Vai falar a mesma matéria, o mesmo livro. A vantagem é que você não precisa comprar muito mais material, né? O mesmo livro, as mesmas coisas. Então, irmão, envolvimento para passar de ano, para ir para frente, para avançar. Põe isso para funcionar, isso aí que está aí dentro de você. Repõe aquilo que você perdeu. Vai atrás de repor o que a inflação espiritual comeu e avance em nome de Jesus. Amém? Por hoje, da minha parte, é isso. A pastora vai estar aí falando mais alguma coisa e orando para encerrar em nome de Jesus. Amém. Então, amados, hoje gostaria de trazer essa parte que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Então, é sobre nós. Vamos, em primeiro lugar, sobre nós. Como o pastor Alexandre falou, como falamos ali de Jeremias, seja profeta de você mesmo. Permita que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você agora. Eu vou permitir que o Espírito Santo de Deus esteja sobre mim, porque há um espírito de restituição hoje. Amém? Daquele tempo que permitirmos ser levados para os lugares onde a comunhão foi cortada, a intimidade foi cortada. Em nome de Jesus, nós entendemos que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer. Amém. E é isso que nós queremos, espírito de restituição. Venha sobre nós. Nós estamos aqui, ó Rei da Glória, como aqueles que precisamos das boas novas para o nosso coração que agora está quebrantado, humilde, está manso diante de ti, não é? O cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer justamente por quê? Porque naquele momento ele começou a ser humilde, ele começou a ser manso nas realidades espirituais que vieram sobre a vida dele. Então, nós precisamos desse entendimento, precisamos dessa graça da parte de Deus, precisamos ter o nosso coração voltado ali para aquilo que o Senhor quer fazer, onde entendamos aquilo que a manifestação da glória de Deus vem para nos transferir. Então, em nome de Jesus, que possamos ter essa misericórdia a respeito de nós mesmos, o espírito de restituição vem. Eu fui como Sansão, permiti que as boas novas do Evangelho passassem. As boas novas que tu tinhas para me dar livramento em cada uma das manifestações de Dalila, minha carne não é ligada a demônios, eu não mortifiquei a minha carne, não a crucifiquei, antes dei crédito, fui me envolvendo com a carne, mas o Senhor está falando que se eu for manso e humilde de coração, o Senhor vem e vai me tirar dos lugares que eu estou quebrado, que eu estou despedaçado, que eu fui arrombado, que eu fui derrubado, destroçado, destruído, esmagado, extinguido, rompido, mutilado, aleijado, arruinado. Minha alma fragmentou em muitos pedaços. Mas eu creio, Pai, que conforme eu estou moendo o trigo, esse ciclo de manifestação aí, de moer esse trigo lá para o adversário, mas eu estou me alimentando de alguma maneira da tua presença, o cabelo da minha cabeça vai crescer. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar sobre isso. Em nome de Jesus, é a sua vida agora na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, nós cremos que o Espírito do Senhor está sobre nós. Ah, Senhor, e nós queremos ser o alvo da novidade. E nós queremos ser o alvo, ó Rei da Glória, dessa unção que despedaça todo o jugo e começa, Rei da Glória, como nós colocamos aqui. Nós começamos a atar, a cingir, a ligar, a conter, a enfaixar, a selar, Senhor, a amarrar aquilo que foi despedaçado em nós. Através da novidade que tu estás falando, olha, tem saída, tem restituição, tem restauração, o meu Espírito está sobre vocês, o meu Espírito tem uma unção poderosa para fazer isso. Agora, o coração de vocês precisa estar manso e humilde. O primeiro tratamento é no nosso coração, para que sejamos mansos, humildes, para que sejamos, ó, agora aqueles que recebem, ó Deus, aquela fragilidade, onde sabemos que precisamos de alguém para nos salvar, então clamamos por socorro agora. Vem e nos salva e traz agora essa manifestação de um Espírito que nos cela e que nos leva ao governo. Pai querido, a tua palavra, quando fala agora de curar, está falando de trazer governo novamente, então traz governo novamente às nossas vidas, Pai, para que não estejamos vivos, ou estejamos orgulhosos, ou estejamos desconectados daquilo que Tu tens para nós, mas agora pelo poder da Tua novidade, Teu Evangelho, estejamos sendo curados, sarados, atados novamente, estaremos sendo selados pelo Teu Espírito Santo, entremos em lugares de governo, ó Rei da Glória, e depois possamos manifestar aquilo que é Teu. Então, o tempo em que permanecemos nesses lugares, ó Rei da Glória, como Sansão permaneceu, dia após dia, se entregando à carne, manifestando nos prazeres da carne, Pai, e aquilo gerou cegueira e prisão para ele, Senhor, porque ele ficou cego, depois foi levado cativo. Ah, papai, então, em nome de Jesus, nós queremos que essa unção que despedaça jugo venha sobre nós,
que nessa contagem do Homer, se nós tornemos pessoas inteiras, íntegras novamente, Senhor, para que a tua glória se manifeste e repreendemos todo mal, toda aliança, todo altar que foi levantado por causa da nossa carnalidade e a alimentação a demônios, ó Pai, que ele seja lavado. Fala conosco, Pai, limpa a nossa mesa agora. E traz uma mesa de associação contigo, com o teu Espírito que é sobre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, porque confiamos em Ti e na força do Teu amor, no poder do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então é isso por hoje, em nome de Jesus. Amanhã voltamos para a glória de Deus, querendo o Senhor. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe.